Então, sejam bem-vindos, bem-vindas para a nossa oficina de sinergia. Tá, eu quero te agradecer por estar sempre disponível aqui para compartilhar da tua experiência, e às vezes tão profundas, né, como hoje, para além da ilusão e do auto-engano, um encontro com a realidade. É um tema extremamente profundo, um tema que toca a todos nós, conscientes ou não, né? Então, eu vou já abrir para você, porque pelo pouco que a gente conversou ontem, você tem algo bem especial para compartilhar com todos. Então, fique à vontade. Obrigada, Clau. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco de tudo que eu recebo nesse caminho, e recebo porque eu tenho também o suporte de todos vocês na prática e aqui, né? Tem a importância de falar porque tem gente disposta a ouvir. Eu espero que a minha experiência pessoal do confronto com a realidade, ela possa, de alguma forma, apoiar vocês também. E eu digo a minha experiência pessoal porque realmente, quando eu estava pensando nessa oficina, eu procurei falar a partir do que eu vivi, mais do que eu conseguia entender sobre isso. E eu dividi em dois momentos, porque eu entendo que tanto quando eu cheguei aqui, quanto agora participando, eu estou sendo sempre confrontada com a ideia do que eu tenho sobre o que é real, sobre o que é a vida, sobre quem sou eu. E o meu primeiro confronto com a realidade aqui me fez perceber que eu confundia o real com o que me era comum, o real com o que me era familiar na minha experiência do meu mundo interno. Eu acredito que quando eu cheguei aqui, o meu contato consciente com a realidade externa, na verdade, era quase inexistente. Porque esse meu familiar interno, dos meus próprios sentimentos, das minhas crenças, da minha forma de pensar, as minhas angústias e as minhas dependências, tudo isso que me habitava era tão vívido e tão forte que pouco eu tinha espaço para experimentar com lucidez o real externo. Então, quando eu procurei o Synergy, agora eu percebo que eu estava tão acostumada com esse meu real, que todas as minhas buscas na vida eram formas de ter ferramentas ou encontrar alívio para suportar aquele meu real, então. Então, eu tinha toda uma experiência de vida, né, uma forma de existir, e eu vejo hoje o quanto eu procurava conhecimentos, eu procurava, às vezes, através de pequenos momentos de alegria e de compensações, formas que eu achava que já eram evolução e que hoje eu percebo que me ajudavam apenas a suportar, a existir. Então, eu tinha, sim, alegrias, eu tinha, sim, realizações, mas eu sinto hoje que eu não dava, de fato, passos para um novo. Então, quando eu conheci o Synergy, na minha primeira experiência com a Cláudia e com o Carlos, o meu primeiro confronto foi perceber que dava para existir com menos peso. Era possível existir com mais leveza, então eu tive uma experiência de alívio, uma experiência de esperança, e eu ainda nem imaginava todas as transformações de destino que viriam ali. Então, eu tinha apropriado que a minha realidade era aquela história. Era uma história de uma menina que tinha determinados limites físicos, determinados limites de relacionamento. Eu já tinha me apropriado que eu era aquela pessoa. E os limites, eles iam para todas as áreas da vida. Então, aquela pessoa também tinha determinada realidade financeira, aquela pessoa também se comportava de tal forma na família. E quando eu comecei aqui, eu percebi que existiam muitas outras possibilidades. E essa realização, ela foi tão grande que nutriu muito a minha convicção num primeiro momento. Então, essa transformação, essa ampliação de
dá para ser diferente, dá para questionar tudo isso, foi o que fez com que eu permanecesse aqui num primeiro momento, porque eu fiquei muito convicta, eu queria conhecer mais, eu queria experimentar mais. E aí veio um segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, que foi, eu comecei a ter muitas curas aqui, e aí eu comecei a fazer a minha gestão de propósito baseada nessas curas que eu, pessoa física, estava experimentando, sem perceber que então eu confundi a realidade de novo com o que é bom para mim. Confundi um pouco a realidade com a minha capacidade de me curar e de realizar coisas que hoje eu vejo um pouco próximas do meu ideal de eu. Então, dando um exemplo concreto. Se eu não podia mais menstruar e voltei a menstruar, se eu não podia, se teve a resolução desse nódulo sem uma intervenção cirúrgica, eu comecei a colocar meus propósitos nesse sentido. Então, tudo na eliminação dos sintomas e ideias de realidade muito compatíveis ainda com o que eu pensava que era o melhor para mim, sem ter muita clareza sobre o que realmente é o bem. E aí vem esse segundo momento, que é a percepção das ilusões que eu tinha sobre o que é bom, o que eu preciso e o que é a minha realização plena enquanto indivíduo. Porque nesse segundo momento, a minha ideia de realização plena como indivíduo era um ser altamente produtivo, um ser que então já ia engravidar agora, um ser que ia ter muita capacidade de pensar, de interagir. E aí veio uma confrontação com o quanto eu desconhecia o que é bem e o quanto eu não reconhecia o caráter de transformação das dificuldades. Porque quando eu colocava lá no propósito, por exemplo, então eu quero ter um filho, eu quero engravidar, eu não percebia que os desconfortos que iam emergir nesse momento, ou que ainda os limites dessa situação, eles eram partes fundamentais do processo de transformação interior da Tayane. Então, eu ainda estava vendo a Tayane se realizando no mundo, e não o mundo enquanto ferramenta da realização da Tayane para apoiar ela como ser único que ela é. Porque quando eu entendi esse segundo momento, os limites, os nãos da vida, eles não são mais limites, eles não são mais problemas, eles são exatamente a ferramenta que eu preciso, ou o sentimento que eu preciso gestar aqui dentro para me transformar no ser único que eu sou. E eu percebi que então eu estava ignorando a fase de ordenação como já sendo o processo de cura acontecendo. E eu tive essa experiência num fato concreto, porque então, depois de realizar um monte de propósitos, numa aula de gestão, a Cláudia fez a sábia pergunta: hoje vocês escolham olhar para um propósito de vocês que está meio abandonado, que vocês não colocaram, não têm registrado, não têm olhado muito. E nesse momento, meu olho foi direto para o meu propósito: resolver as causas da minha perda auditiva. E eu percebi que eu coloquei esse propósito ali depois de ter tido muitas curas físicas. Então, eu fui lá, coloquei e fiquei num pensamento mágico assim de agora o fluxo vai fazer e eu vou voltar a escutar e vai estar tudo bem. E passaram-se 2 anos sem que eu colocasse nada de novo ali, ficando com os 2 diagnósticos antigos de que era uma autoesclerose e que não daria para operar, e que era isso, mas eu também não fiz mais nada. E quando a Cláudia falou para olhar para esse propósito, eu comecei, né, seguindo a pergunta dela de onde eu estou em relação a isso. E aí eu percebi, estou sentada esperando uma cura mágica acontecer. E sem perceber que eu também não tinha feito mais nenhum movimento, e sem perceber que eu estava entendendo
a cura mágica, o voltar a ouvir como a realização do propósito. E nem sempre a realização do meu propósito vai ser eu voltar a ter uma função ou conseguir alguma coisa. A realização do meu propósito vai ser quando eu entender o que ele me mostra sobre mim mesma. E ali ele estava me mostrando ainda essa expectativa infantil, ainda essa espera passiva. Eu estou aqui barganhando com o fluxo e ele vai dar um jeito nisso. E aí eu fui para a última pergunta, né, que quem faz a gestão sabe, que é o que é possível fazer aqui. E eu percebi que o meu único possível, que o apoio do fluxo para mim naquele momento seria no ter forças de marcar uma geometria, de ver como estava, né, no aqui e agora essa minha questão e procurar novamente um otorrino. E foi bem interessante que naquela mesma semana uma conhecida minha que é fono veio me falar do trabalho dela, veio me passar o lugar onde ela trabalha. Na semana seguinte, ela também me passou o contato de uma nova otorrino. E em 10 dias eu já estava usando o aparelho auditivo. E essa experiência, para mim, foi uma desconstrução muito grande, porque todas as curas que eu tive até aqui, elas eram, assim, realmente o definitivo, né? Voltei a menstruar, nunca mais tive problema. O nódulo, não tenho nem cicatriz. Mas, nesse momento, a realidade era, você vai usar isso, né? Você tem aqui algo externo que te apoia a reabilitar uma função e a tua realidade é não ter essa função 100%. Isso é a minha realidade. E suportar todas as emoções que isso traz à tona. E aí eu percebi um outro presente dessa minha condição, quando eu aceitei essa realidade, que foi uma verdade sobre mim. Eu não escuto bem já faz uns 8 anos. E muito malzinho já faz uns 5 anos. E para mim era mais fácil viver todo dia escutando mal, trabalhando com a escuta, mas fazendo um esforço hercúleo para ouvir, e sabendo que eu era deficiente auditiva, do que usar algo que fica à mostra que me faz ser vista como deficiente auditiva. Então, essa realidade também foi muito difícil de suportar. Mas se eu não tivesse a perda, eu não teria percebido o quanto para mim ainda é difícil ser vista como humana. É difícil ser vista nas minhas deficiências, eu consigo falar sobre limites. Mas o quanto é difícil existir manifestando uma limitação. E isso tem reverberações, né, nas relações e em tudo mais. E outro presente que eu tive, né, quando eu aceitei essa realidade, que essa era a cura possível, né, a resolução possível, é que um outro propósito meu é que eu gostaria muito de ter um feminino mais saudável, assim, de me colocar na vida no lugar mais receptivo, passivo, e é muito difícil para mim, que venho de uma família de mulheres muito guerreiras, realmente sustentar esse lugar de receber ajuda. Para mim é mais fácil fazer as coisas e quando eu vejo eu atropelei o outro. E essa questão da audição, ela veio num momento que eu também estava sem carro, porque eu bati, e eu precisei pedir ajuda, né? Eu precisei pedir para o meu companheiro que fosse comigo ao médico, que me desse carona. E por ele estar me levando e me buscando no intervalo do trabalho dele, eu não consegui disfarçar como realmente eu me sentia naquele momento, né? Então, quando ele foi me pegar de volta e eu estava com as minhas orelhinhas, eu entrei no carro e eu comecei a chorar muito, numa posição fetal, porque foi um confronto, né? E como foi importante me permitir ser vista naquela situação que geralmente só eu me vejo e depois já balanço as tranças e estou bem. E eu também não percebia que para eu me colocar realmente numa situação de vulnerabilidade perante o outro, eu precisava me permitir sentir essa vulnerabilidade e sentir ela pelada.
e não comunicar depois, no momento de plenitude, o quanto eu fiquei vulnerável. É se permitir no momento real. E aí, vivendo, né, ainda estou vivendo essa experiência, depois até vou seguir compartilhando os desdobrares, mas eu percebi profundamente o que significa a frase, que todas as situações da nossa vida, quando bem assimiladas, nos aproximam da pessoa que a gente nasceu para ser. Não porque eu nasci para ser uma pessoa que resolve todos os meus sintomas e me supera e tem uma vida plena, mas porque quando eu realmente vivo a experiência que cada dia está me trazendo e me permito sentir o que ela traz e me permito me despedir das ideias que eu tinha de como tinha que ser o meu dia de hoje, de como que tinha que ser meu corpo, de como que tinha que ser minha saúde, o quanto viver os processos que essas situações trazem, eles vão trazendo para a gente coisas que a gente quer viver ou muitas coisas que a gente precisa viver e nem sabe. Então, eu percebo que, na medida em que eu permito ressignificar as minhas crenças sobre a realidade, eu me autorizo a experimentar a minha humanidade. E essa humanidade é que traz a leveza, os momentos de alegria genuína, os momentos de conexão profunda, que eu tanto buscava nas histórias megalomaníacas que eu entendia que precisava viver para ter. Então, eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês que estão aqui. E se alguém tiver, né, se a Cláudia quiser fazer alguma coisa, me apoiar, sair mais alguma coisa. Eu quero te apoiar, sim, porque eu acredito que essa conquista, essa realização que você está expressando e compartilhando de uma forma tão bonita, autêntica, verdadeira aqui com a gente, que é difícil, né? Como você falou, em tempo real, em tempo real, ela expressa muito o receber, a abertura para receber, né? A experiência como ela acontece com a gente, todo momento. Acho que é uma das coisas mais difíceis, porque a gente tem muitas condições, muitas crenças, muitas imagens internas de como as coisas deveriam ser dentro do nosso mundo tão pequeno. E eu sei aqui, Thay, que você fez um caminho, né? Você faz um caminho. Você tem um compromisso com o teu mundo interno. E ele se expressa nessas relações, como você está falando. Parece que ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo e abarcando o externo também. Então, esse teu compromisso com esse mundo interno que você tem, onde você permite se receber cada dia um pouco mais, exatamente como está acontecendo, abrindo, expandindo. Você está aqui com a Synergy, né? Já tem 5, né? A gente fala 5 anos, né? Desde o início, né? Desde quando eu e o Carlos, a gente começou lá no Portal Mirabilis, né? 2017, acho que você hoje, você e a Laci são as pessoas mais antigas aqui, digamos, aquelas que permanecem sustentando dentro do tempo, dentro desse espaço que você mesmo criou. Então, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que estão aqui como você deu um pouquinho, essa sugestão de como a gente trilha esse caminho, o que é importante, o que foi importante para estar aí dentro desse caminho. Quais são os recursos que você precisou contar para começar a vislumbrar tudo isso, né? Sustentar essas confrontações, sustentar essa coisa que bate quando a gente está crescendo. A orientação interna, essa sincronicidade, estar atenta. Então, que você compartilhasse um pouquinho do que você acha que é importante as pessoas terem como recursos para se conhecer, para se tornar único, como você falou. Cláudia, eu acho que quando eu comecei aqui, eu só sabia que eu tinha dificuldade em receber. Eu não sabia que era difícil para mim receber, porque eu também colocava muitas condições no receber. Eu achava que eu não sabia receber amor, ajuda, mas hoje eu vejo que era difícil para mim receber, porque eu não queria receber tristeza, eu não queria receber confrontação, eu não queria receber a percepção de que eu não sou forte o tempo todo, que eu não sei tudo.
que alguns dias eu não vou ter força. Então, eu tinha um ideal de eu, que eu mergulhava muito, que era a pessoa que passava fazendo curso no final de semana e na segunda-feira de manhã estava trabalhando. E então, a confrontação com o meu eu ideal para me abrir para o meu eu real e suportar receber de dentro também, todas essas Taianes que estavam ali, todas essas feridas, todas essas dores que precisavam ser sentidas e ser percebidas. E nesse caminho, no primeiro momento, hoje eu vejo que eu tive uma grandeza, que foi, eu realmente reconheci que existia algo diferente. E eu já experimentei de tudo, porque eu realmente gosto muito de autoconhecimento. Se vocês me falarem, já experimentou isso aqui? Provavelmente sim, e continuaria experimentando porque eu amo. Mas quando eu deitei naquela maca e eu entrei em contato com a frequência pela primeira vez, eu não precisei me proteger fingindo para mim que eu já tinha experimentado algo parecido. Eu não precisei validar tudo que eu sabia para dizer que isso era mais alguma coisa. Algo em mim sentia que era a coisa, que era completamente diferente. E desde o primeiro momento eu tive muita convicção que tinha algo diferente. Depois, eu reconheci então a força interna, veio aquele alívio e a esperança, mas depois, quando eu comecei a ser confrontada com as minhas maiores sombras, quando eu comecei a ter sensações físicas de ansiedade, de medo mesmo, de pavor, foi essencial para mim sempre compartilhar, sempre estar presente. Então, naquele momento, os encontros, eles eram presenciais. Eu não tinha a opção de não ir. Eu me perguntava como eu vou fazer para estar presente. Então, ia mudando de sede, eu coloquei isso como o propósito maior. Eu não era como eu vou fazer para estar presente, não quando em que horário E eu fui aos poucos, e hoje ainda mais, mas colocando aquilo como prioridade. E cada pequena coisa que eu ia dando conta. Então, no primeiro momento, os encontros nas quartas que eram prioridade. Eu nunca não fui, independente de como eu estava, porque eu entendia que para experimentar aquele novo, eu não sabia sozinha, eu não conhecia, eu não sabia, eu precisava estar no grupo. Quando a gente começou a fazer as práticas em casa e diárias, eu nunca me permiti não fazer. Eu posso não fazer no grupo quando eu estou fora, né? Não estou no fuso horário, mas desde que eu entrei aqui, eu nunca não fiz. E eu nunca achei que eu pudesse fazer sozinha esse caminho. Eu acho que por entender que era algo que eu não sabia, que eu estava experimentando e que atuava num nível muito profundo, eu sabia que não bastava eu fazer a minha parte de todo dia fazer, que eu precisava do grupo. E, principalmente, eu acho que isso é um presente que a psicologia me deu, de saber que nos dias que eu menos quero, é o que eu mais preciso. Eu acho que para mim, nos dias que aqui é mais difícil de participar, eu entendo que é quando eu mais preciso. Então, eu não sigo essa voz que vem e diz, mas tu faz depois, mas tu faz em outro horário, mas eu não sigo, eu vejo ela, não é que eu não tenho ela, só que eu escolho não seguir. E eu experimento e depois, pelo efeito, eu percebo que estava certo. Então, eu participo da gestão. Quando eu falo que eu resisti à gestão, eu resisti a fazer ela com alma, mas não significa que algum dia eu não fiz ela. Eu resisti no sentido de não gostar e fazer não gostando, até conseguir reconhecer o benefício que ela traz. E a educação, eu sempre fiz. Cada curso, cada workshop que foi surgindo ao longo desses 5 anos, eu sempre encontrei uma forma de fazer.
e ao mesmo tempo é muito gostoso para mim estar aqui como aluna, mas dentro do meu limite, eu sempre fui me permitindo dar sim para os próximos passos. Não necessariamente pensando que era o melhor para o meu eu ideal, né? Estar nesse caminho muitas vezes vai contra o ideal de eu, o que seria confortável para mim, o que seria confortável para minha realidade financeira, só que é uma coisa maior. E eu vou seguindo no meu ritmo, e eu acho que mudou tudo quando eu entendi que a transição já é o benefício. Porque dentro das ideias do que é bom, do que é mal, do que a gente quer viver, eu queria que a transição passasse rápido. Quando vinha a irritação, a desesperança, sensações de que para mim eram perda de controle, eu queria que passasse rápido. E quando eu entendi que a transição já era o benefício, ela não ficou menos dolorida, mas ao mesmo tempo, quando ela vem, eu também sei que já está acontecendo um movimento interno. E aí isso vai também fortalecendo a capacidade de permissão. Porque antes, quando começava a vir e a transição ficava grande, eu ficava tanto no sofrimento que ela trazia que eu não permitia que ela agisse. E quanto mais eu percebo que a transição já é o benefício, mais eu consigo me apoiar nesse momento e buscar o que me fortalece. Então, quando eu estou na transição, tu sabe, ou eu marco a mediação essencial, ou eu faço mais vezes a prática, não para mudar a realidade, mas eu faço com essa intenção de me apoiar a experimentar a realidade como é, né? Me apoiar a ser unicidade. Então, eu faço mais vezes a prática, eu participo mais das aulas, eu fico revendo as aulas antigas, que, como eu sou do Por Mim, eu tenho acesso. Então, eu busco mais, né, nutrientes naqueles momentos mais difíceis. E daí, depois, quando vem a resolução, eu vou para a gestão e daí eu tento olhar de que forma todos os propósitos foram afetados por aquilo. E aí eu vou percebendo esse movimento de sincronicidade sistêmica, e daí me valida mais. Daí, para a próxima transição, eu já estou mais forte. Que hoje eu percebo assim, que não é que sempre eu tenho as mesmas transições com a mesma dor. Hoje eu sustento processos de transição que me aniquilariam há 6 meses, não há um ano. Só o que eu vivi de janeiro desse ano até agora, eu jamais daria conta. Não porque foi horrível, mas porque também foi maravilhoso. Eu não daria conta de sustentar a vida que eu vivo hoje. Então, eu acho que é isso que eu faço. Não sei se eu sou clara quando eu falo, que eu já vai abrindo as caixinhas. Total, não, e tá abrindo as caixinhas aqui para nós também, eu tenho certeza. E essa caixinha que você falou agora, que eu acho mais importante, a gente não tem noção de quanta coisa boa espera a gente, né? É sair da zona de conforto, daquilo que é seguro, daquilo que é conhecido, das certezas, né? Pede realmente um movimento para abarcar algo que a gente não tem noção da generosidade da vida. Então, permanecer onde a gente está é mais confortável, mas não limita tudo aquilo que já está disponível. Então, quando você fala, e para quem passa, exatamente, tem a experiência aqui na Synergy, né? Essa experiência que você está falando da transição, dos benefícios, das surpresas, sabe que a transição, ela leva à leveza. Ela leva à leveza, leva ao reconhecimento da plenitude. Isso é muito forte, né, Thay? Como experiência direta. Porque sempre traz algo que a gente nem imaginava às vezes, né? Exatamente, é sempre meio que surpreendente, assim. Como pode? Como pode ter um universo tão bonito à disposição, tão generoso? Então, eu quero... não sei se você tem mais alguma coisa, Thay. Eu tenho algo que eu percebi na semana passada. O Google, ele tem fotos e lembranças, né? E
É muito impressionante nas lembranças do Google o quanto a minha vida se transformou de 2017 para cá, porque vem 1 ano, 2 anos, e a transformação em tudo. E nas lembranças mais antigas eu percebo um contínuo. Parece que eu passei uns 10 anos, mudando realmente os personagens, mas vivendo o mesmo script. E aí depois é muita mudança, e é mudança em todos os sentidos, né? A gente muda fisicamente o nosso espaço físico, os nossos conhecimentos, as filosofias que regem as nossas decisões na vida, os nossos valores, o que a gente come. É uma mudança, eu acho que é a realização plena nesse sentido, porque muda tudo mesmo. Sim. E cada um dentro do seu tempo, do seu ritmo, né? Como a gente sempre fala, sem comparação, é importante ir fazendo esse caminho de volta para casa, realmente. Obrigada, viu, Thay, por você compartilhar dessa experiência tão bonita que você tem aqui dentro da CINED, que é a tua realização plena, como a gente sabe, e que a gente também, de certa forma, faz junto de forma coletiva, que tem um aprendizado nosso, mas tem também o um aprendizado como campo, né? Como CINED, que também vai crescendo junto, como um todo. Então, a gente não anda só, como a gente fala aqui. Eu quero te agradecer, então. Eu vou só meio que finalizar agora, gente. Daí eu abro para as perguntas, tá? Ok, Laci, você levantou a mão, sim? Primeiro, eu quero dizer que o Google pode ter trazido memórias, mas você passou de linda loira para essa sempre morena e bonita. E eu vou falar fechado, porque eu não sou que nem... Eu estou de roupão e a minha idade não me permite ainda ficar no vídeo de roupão. Mas tá, e você representa. Eu estava olhando aqui, Cláudia, como ela representa bem o caminho do Synergy. Me emociona mesmo, como ela é didática. Claro, e como ela se entrega. E outra coisa, como o Synergy é para nós, que ninguém chegou aqui dizendo eu tenho sintoma aqui, cá, eu vim aqui para resolver tal coisa. Esse silêncio de cada um, e que a gente faz a caminhada de propósito, primeiro escrito e depois, ou não, ou fluxo nos entregando coisa, eu acho que é uma grande sacada do método até, porque não cria expectativa para o grupo, eu vou lá porque lá tem cura, ou vou lá porque lá é tudo facinho. E eu estava aqui, né, na minha qualidade de avó, tentando, assim, claro, com expectativa, tomara que a Thay venha contar que está grávida. E a surpresa para mim foi a audição, que você nunca deixou transparecer, que a gente nunca percebeu, e essa desnudação. E eu estou aqui, aprendi muito, muito, um pedaço grande. Hoje estou aqui na luta, menos lutando com a briga do jeito que eu quero ser, do jeito que eu quero que o fluxo trabalhe. Ontem já me pegou na aula e vamos lá, né? Muito obrigada, parabéns para nós e para essa Thay linda. E Cláudia, obrigada pelo apoio nosso. Muito obrigada Obrigada a mesmo. você, querida Laci. Olha, Obrigada, você, Laci. Que especial. Obrigada mesmo. esse teu movimento, Laci, você também é outra pessoa que tem uma dedicação incrível aqui dentro, né? A gente já sabe, tanto quanto a Thay, nunca desistiu. E eu acredito que essa representação, eu sempre convidei a Thay também para ser colaboradora aqui, hoje ela está aí, está fazendo o movimento dela dentro tem uma plataforma, então, olha que bonito, tudo tem seu tempo, né? A coisa vai andando, e cada um precisa ter esse time interno de seguir a orientação interna, e a gente vai aprendendo isso aqui, exatamente assim. Eu acho que aqui, assim como a Thay, tem muita gente que tem coisas boas para compartilhar. Às vezes, como ela se falou, às vezes é mais fácil ver no outro, mas a partir do momento que a gente se permite, né, Thay? A gente sempre fala isso lá às vezes é difícil falar, mas depois que você fala, parece que rompe um véu.
Depois que você se coloca à disposição para participar da oficina, a gente tem uma pré-oficina, parece que rompe algo e você mesmo precisa alinhar a tua casa, né? Essa preparação para estar aqui faz a gente ter um alinhamento tão legal, né, Thay? Eu vejo comigo, vejo com vocês também. Não sei se você quer falar algo, Thay, aqui. Eu quero agradecer a Laci, as palavras dela, sempre muito querida mesmo. E é bom, né, quando eu vejo a Laci que está aqui desde o início, assim, a gente vai vendo e eu consigo enxergar nela também todas as transformações. E eu acho que a gente se apoia. Eu acho que essa é a grande diferença desse caminho. Apesar de todo mundo ter que fazer por si, a gente tem um grupo onde a gente pode falar a partir do nosso eu real. Eu acho que é muito legal a gente conseguir expor o nosso eu verdadeiro, com todas as nossas limitações, e a gente se sentir aceito, né? Se sentir apoiado e amparado. Para mim, isso também é uma transformação de destino e da capacidade de olhar para as relações, né? E construir relações a partir de um lugar de verdade. Verdade. Thaís? Thay, obrigada. Estar aqui na oficina sempre traz algo muito especial, né? E ouvi-la falando sobre essa restrição auditiva me fez perceber que eu também tenho alguns propósitos que eu brigo com eles. Literalmente eu brigo. Eu quero a resolução do jeito que eu quero. Então, eu pude perceber o quanto falta de humildade, o quanto falta de soltar o controle e o quanto falta de aceitação de que eu posso ser feliz apesar de incorporar isso, né? E é difícil, na medida que eu estou falando para você internamente, não, mas não pode, isso precisa mudar. Então, essa aceitação fortaleceu isso em mim, te ouvir falar hoje. Muito obrigada. Obrigada também, Thaís. Mais alguém? Bom dia. Thay, eu queria te agradecer, porque a Kim também tocou algo muito forte e juntos a gente vai percebendo, né? Então, quanto é importante essas oficinas, assim, para a gente ir percebendo que lugar que a gente está também. Muito obrigada pelo teu partilhar hoje, foi muito, muito especial. Obrigada. Eu agradeço vocês todas, e a Mari e a Carol também, que escreveram. E eu lembrei de algo, nos momentos mais difíceis aqui e nos momentos de dar um passo maior, que é, por exemplo, começar a orientação, o que me moveu foi a fala de alguém. Então, a fala, aquilo que toca alguma coisa. Então, eu queria agradecer vocês por isso, né? Que se hoje a minha fala tocou, em muitos momentos a minha coragem de dar o próximo passo ou a força para suportar também veio da fala de alguém. Por isso que é importante a gente estar aqui, né? Como a Cláudia disse, não é fácil fazer a oficina, mas ao mesmo tempo ela é muito transformadora internamente, né? A gente mexe muito aqui, então quem quiser também, né? Eu não sei porque eu tô olhando muito para a Márcia também, assim, eu acho que ela também tem muitas experiências. Quem sentir, porque eu acho que todos crescem com essa experiência do individual. Sim. Quem sente que quer fazer uma oficina, pode só avisar, Cláudia, eu quero, e não sei como ainda, mas eu quero. Entre em contato que eu te apoio, tá? Para fazer a oficina. Quando eu montei a oficina, eu sempre falo, eu queria dar voz. Porque dar voz é assim, a voz ela nunca descansa, ela sempre fica ali. Mesmo que você esteja de ouvido fechado, vou tocar um pouco, mesmo que a gente não queira ouvir, não fisicamente, mas de alma, muitas vezes, ferida, né? A gente não consegue ouvir ainda.
mas a voz está sempre lá. Então, a gente pode ser instrumento, assim como a Thay está sendo hoje, dessa voz. Porque muita coisa é difícil até a gente falar, né? Desse nível da experiência profunda, é muito difícil a gente falar. Mas essa voz está sempre lá. Então, cada um aqui pode ser a expressão dessa voz que está aqui dentro, que quer falar, que quer dar um passo, mas nem sempre a gente vai ser ouvido. E é normal, porque a gente também não ouve muita coisa ainda, né? Mas a gente está aqui, sempre falando, sempre falando. Uma hora encontra aquilo aberto, receptivo, como a gente falou, aberto para receber, a disposição da plenitude da vida, realmente. Que eu acho que é para onde a humanidade caminha, né? Então, obrigada, Thay. Obrigada. Primeiro, pela tua própria postura, porque isso me apoia até aqui na sustentação de frequência que a gente está agora. E cada um que se abre aqui pode sentir a frequência, cada um que percebe um pouquinho, existe uma fala bem de fundo, e é isso que eu quero agradecer a você, agradecer a cada um que está aqui, que participa da oficina, e vão ser muito bem-vindos, tá? Para fazer parte da oficina também. A Selena também colocou, a Selena está chegando na Cine, já está na experiência livre, convidada da Laci. Então, gente, muito obrigada. Desejo uma boa terça, tá? E se quer se despedir? Boa terça, obrigada para todo mundo. Obrigada, Clau, mais uma vez. E seguimos. Isso mesmo. Avante. Gente, obrigada a todas. Muito obrigada. Bom dia.